Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Oh, Senhor Jesus, amém. Hoje é dia de resumão. Vamos fazer o resumo da semana 3 do livro que nós estamos tomando no intervalo do alimento diário, que é o Deus presente que se oculta nos livros de Ruth e Esther. Senhor Jesus, semana nós lemos o capítulo 5 e o 6. Senhor Jesus. Nós lemos o capítulo 5, o propósito imutável de Deus, e o capítulo 6, o livro de Esther. Senhor Jesus. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. É só descer aí a tela, apertar o botãozinho vermelhinho e inscrever-se. Depois vai aparecer um sininho. Você clica no sininho, Senhor Jesus, para você poder receber as notificações quando tiver um vídeo novo. E também não esqueça de abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei, para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo, conhecer esse canal. E também ora ao Senhor, se eu te dar uma ou mais pessoas para que você compartilhar esse canal, compartilhar essa palavra. Talvez você já esteja orando por alguém, talvez você não saiba como se aproximar dessa pessoa, falar com ela da palavra de Deus, e aqui está uma boa dica aí, levar para essa pessoa esse canal, falando da palavra, Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Então vamos para o livro, vamos para o resumo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. O livro começou falando essa semana sobre o propósito imutável de Deus. Senhor Jesus. E ele começa um versículo que eu acho muito rico aqui, Marcos 4, 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Senhor Jesus. Perceber isso, que o Senhor está sempre nos olhando. Ele é um Deus oculto, mas ele está sempre presente, Porque o Senhor, nós só vamos conseguir ver ele com os olhos da fé, Senhor Jesus. Ele começou falando para nós sobre o propósito imutável de Deus, O desejo de Deus sempre foi que o homem cumprisse sua vontade, Ele criou o homem, abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai, sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que esteja sobre a terra. Na verdade, quando o Senhor falou isso, foi a questão de dominar, na verdade, é a questão de representar. O homem foi criado à sua imagem e semelhança, e só o homem pode conter Deus. O homem é o único ser em todo o universo que foi feito com o Espírito. E ali dentro do Espírito humano, Deus ele quer entrar ali, com o Espírito de Deus ali, para que ele possa passar a nos governar e nós, por meio dele, nós governemos todas as situações. Um dia, o reino desse mundo será do Senhor e do seu Cristo, Senhor Jesus. Então, a vontade de Deus sempre foi ganhar um grupo de pessoas, que o expressasse, essa pessoa que expressa ele hoje, o homem, nós chamamos de homem corporativo, É um organismo vivo, que é a igreja. Por isso nós chamamos de igreja de a vida da igreja. Porque a igreja ela é um organismo vivo, Ela é uma pessoa, ela é o corpo de Cristo. Então, como o corpo expressa aquilo que você quer, a vontade que está na sua cabeça, na sua mente. Então, nós precisamos expressar a vida de Deus. Então, a verdadeira vida da igreja é uma vida que expressa a vontade de Deus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí mostra para nós, que Deus criou o homem, botou ele no jardim, tudo direitinho e tal. O homem foi enganado, Senhor Jesus, e teve que sair do jardim. Então esse homem que foi criado para fazer a vontade de Deus não conseguiu, Então, esse homem passou por 4 grandes quedas, Aí mostrou aqui, A primeira queda foi a queda de Adão e Eva, quando desobedeceram o Senhor e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ali o homem não era para decidir o certo e o errado, era para ele ir diante do Senhor e o Senhor que ia apontar, aquilo como deveria fazer, Senhor Jesus. Mas aí o homem comeu, desobedeceu e o homem passou a querer decidir, caiu um grande peso sobre a humanidade. Logo depois a segunda queda foi o homicídio,
né, quando Caim matou Abel, movido por inveja, né, porque ele não foi aceito nem a sua oferta, ao invés dele olhar para si e procurar corrigir, não, ele culpou o seu irmão, né, Senhor Jesus. Né, às vezes é isso que acontece, né? Ao invés de nós procurarmos o crescimento, né, às vezes o que acontece é que a pessoa ela quer diminuir o outro, para que ela pareça que ela está maior, né? Mas na verdade nós precisamos aprender a crescer, não olhar para o outro, não culpar o outro pelos seus erros, mas assumir, né, Senhor Jesus, se arrepender e voltar. Não tenha medo de errar, né, mas procure sempre errar erros novos, né, sempre procurando o Senhor, se arrependendo, pedindo perdão, sendo humilde, né, é o melhor caminho, né, Senhor Jesus. Né, depois, a terceira queda foi a corrupção do gênero humano, né, quando os anjos caídos ali se uniram aos filhos dos homens, né, ele foi criado gigantes e raças aí que vieram aí contra o homem, né, contra o povo de Deus, né, Senhor Jesus, né, causou um grande problema. Né, depois a quarta grande queda foi a rebelião do homem contra Deus, né, quando o homem fez a Torre de Babel. Achou que ia alcançar, né, as coisas celestiais por esforço próprio. Se eu construir uma torre e for lá no céu, lá eu vou ser exaltado e vou lá para o lugar de Deus. E, ó Senhor Jesus, né, o homem, né, e hoje a gente vê, né, o homem quer sempre, né, ser exaltado, quer ser melhor, né, quer ser mais, quer que as pessoas aceitem sua palavra, isso e aquilo e tal, e fica essa briga aí, né, e Deus vai sendo esquecido, mas que nós jamais fiquemos olhando para uma pessoa, né, e deixemos de olhar para Deus, né, Senhor Jesus. Há pessoas que o Senhor tem incumbido de nos ajudar, né, ajudar por meio da palavra, por meio de oração, conselho e tal, mas essa pessoa não substitui a Deus, né, pelo contrário, ela precisa te ajudar a se aproximar mais e mais de Deus, né, essa é a nossa função, né, conhecer o coração de Deus e levar outras pessoas também a conhecer, né, a deixar suas opiniões, suas situações e realmente olhar para o Senhor, né, Senhor Jesus. Né, e aí vimos que Deus teve que abandonar a raça criada, né, e passou por meio de Abraão, né, a se expressar por meio da raça chamada. E aí é que nós entramos, né, que por meio de Abraão, né, Deus deu para Abraão, falou que ele ia ter uma grande descendência, né, mais numerosa que a areia do mar, né, tipificando ali a sua descendência terrena, né, o povo judeu, né, o povo de Israel, e mais numeroso do que as estrelas do céu, né, também tipificando aí a geração celestial que somos nós que estamos na igreja, né, Senhor Jesus. Né, e depois disso, né, o povo ali, né, se tornou uma grande nação, né, e aconteceram várias situações e tal, e depois, né, eles pediram um rei, como as outras nações tinham, né, não queriam mais ser governados por Deus, queriam ter um rei igual às outras nações. Né, Samuel na época ficou triste e tal, e aí o Senhor falou para Samuel: Samuel, não se entristeça, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, né, Senhor Jesus. E aí o povo começou a ser reinado, né? E aí teve ali, né, primeiro foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, né, Senhor Jesus. E aí Salomão acabou se perdendo na sua sabedoria, né, e acabou gerando idolatria, né, no povo de Deus. E aí Deus teve que separar as tribos, né? De um lado ficou 2 tribos, de Judá e Benjamim, e da outra as outras 10 tribos. Senhor Jesus, né? Porque o Senhor precisava de uma tribo, né? A tribo dos reis, a tribo de Judá, para poder dali vir o Senhor, né? Vir a descendência do Senhor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e o desejo de Deus era que ali tivesse um reinado ali que pudesse expressar ele, né? Mas aí também não adiantou, também caiu na idolatria, se rendeu a outros deuses, né? Senhor Jesus. E como resultado, né, o povo que não obedece o Senhor não tem força, né? E aí passaram a ser cativo de outros povos, né? Senhor Jesus. E aí que entra as histórias do livro, né? Ruth e Esther, na época que o povo tinha essas situações e estava cativo ali, né, Senhor Jesus. E aí ele começou a mostrar para nós aqui a sua restauração. Na ordem da Bíblia é Esdras, Neemias e Esther. Mas na ordem cronológica é Esdras, depois vem Esther e depois vem Neemias. E ele mostra a questão da restauração aqui. Primeiro Esdras, né, Senhor Jesus, né, que começou a ter esse coração,
né, ali estava cativo ali, e ele conseguiu mostrar ali, né, para o rei Ciro ali, né, que 180 anos antes, o Senhor falou ali, né, para Isaías, que Ciro libertaria o seu povo do jugo da Babilônia, né, Senhor Jesus, né? E aí depois Esdras, ele começa ali, o pessoal voltou para Jerusalém, Esdras teve esse encargo de restaurar o templo, né? Mas aí vários povos quiseram se meter no meio, e aí falou, não, isso aqui é encargo para o povo de Deus, não é para quem está fora não, é para o povo de Deus. E aí começaram, né, subornaram lá uns conselheiros lá para poder desanimar o povo. Aí o povo desanimou, só teve que levantar Ageu e Zacarias, 2 profetas, para o povo poder voltar lá e conseguir, né, restaurar o templo, né, Senhor Jesus. Né, mas aí depois vem, né, aí tem a questão de Esther e depois tem Neemias, né? Aí depois ele fala Neemias, depois a gente fala de Esther. Neemias, ele se preocupou ali também, né? Ele viu que como é que o povo ia adorar a Deus no templo se a cidade estava tudo acabado, né? A cidade, os muros estavam destruídos, as portas queimadas, né? Como que o povo ia ter paz ali, né? Senhor Jesus precisava de paz, então ele sentiu, né, no coração dele ali o desejo de buscar, né, ali o Senhor ali, né, de levantar o povo. Primeiro ele mesmo, né, foi ali, né, orou ao Senhor, orou por si mesmo, pelos seus pecados do povo, né, porque lembrou, né, que o Senhor prometeu que se alguém se arrependesse pelo menos um pouco, Deus já iria favorecê-los, né, e ali por ter toda essa situação ali, né, primeiro veio Esdras ali, né, já conseguiu ali, né, o favor do rei, né, depois veio Esther, né, casou ali com o rei Assuero ali, né, o Xerxes, depois veio o filho dele, Artaxerxes, né, veio governar, né, e aí Neemias pôde estar ali, né, e nessa época o povo já era cativo do povo cativo, eles eram cativos do povo da Babilônia, depois veio o povo medo-persa e cativou os babilônios que já tinham cativado o povo de Israel. E aí eles acabaram ficando ali, né, escravos de escravos, mas mesmo assim o Senhor pegou ainda o povo lá e foi servir diretamente o rei. Daí Neemias teve essa intrepidez e pediu para o rei permissão para poder restaurar os muros de Jerusalém. É interessante ali que Neemias não falou logo de cara um carro que Deus deu no coração dele, mas ele foi ali cheio de sabedoria, né? Ali primeiro botando a mão na massa e o povo foi vendo, e aí ele foi pedindo ao rei ali, o rei foi liberando, né? E aí pode ser restaurado os muros, restaurada a cidade, né? O desfrute do Senhor, né? Senhor Jesus, isso mostra para nós também que nós precisamos ter esse coração, né? de ir diante do Senhor, né? E falar para o Senhor, Senhor, me dá estratégia, me mostra a maneira, né, de eu poder desfrutar mais de Ti, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? Neemias, ele foi alguém que tinha esse coração do Senhor, né? E como falou aqui, né, a gente não vê nenhum erro na vida de Neemias, né? Ele era alguém que se entregava realmente ao Senhor e tudo ele recorria ao Senhor, tudo ele orava, tudo ele diante do Senhor. E nós precisamos ver isso como algo normal, né? Nós nos achegarmos ao Senhor, né? Termos comunhão com o Senhor, não fazer as coisas em nós mesmos, mas buscar sempre a satisfação de Deus, né? Senhor Jesus. Né, quando Neemias se propôs ali, né, e o povo ali foi animado por ele ali, né, viu o exemplo dele e botou a mão na massa, foi 52 dias, resolveu já, apesar de estar sendo atacado, né, pelos inimigos ali, conseguiu restaurar os muros de Jerusalém, né, Senhor Jesus. Amados, às vezes a gente olha assim, poxa, como que eu vou organizar minha vida para eu desfrutar mais de Cristo, né, para eu poder ter mais riqueza do Senhor, se minha vida está assim, está assado. Irmãos, foram 52 dias. Talvez alguns olhassem e falassem assim, é impossível restaurar os muros de Jerusalém recebendo ataque do inimigo. Não, não dá. Não dá. Mas quando se proporam a fazer, foram 52 dias. Foi rápido, né? Senhor Jesus, que você também coloque essa proposta diante do Senhor. Senhor, apesar de eu achar que é impossível, eu ter que mudar, de eu achar que tem que mudar muita coisa, né? Eu preciso viver pela fé. Pelo Deus que pode trazer à existência as coisas que não existem. Né? Ó Senhor Jesus, né? O Senhor ele jamais nos abandona. Ele já está olhando para nós, Ele já sabe, né, qual que
é a nossa necessidade, Ele já preparou o plano, já está tudo certinho, basta você ir diante dele, se render a Ele, que Ele vai te dar a estratégia, Ele vai mostrar, porque o Senhor Ele se importa com você, né? Senhor Jesus, Ele vai te dar a melhor estratégia, o Senhor Ele jamais nos abandona, Senhor Jesus. Mas como que você vai enxergar esse Deus, né? Senhor Jesus, é pelos olhos da fé, né? A fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Cristo. Você precisa ouvir a palavra, né? Então, encorajo você. Vai ouvindo, vai lendo, buscando o Senhor. Ah, não tem fé ainda? Ouve mais, né? Vai assistindo os vídeos do canal. Senhor Jesus. E o Senhor, pouco a pouco, vai falando com você e vai te acrescentando fé. E você vai passar a enxergar o Senhor pelos olhos da fé. Não é pelos olhos da razão. Não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Né? E você pode passar a crer a partir do momento que você vai ouvir no Senhor. Né? Como que você vai crer naquele que você nada ouviu? Né? Senhor Jesus. Então você precisa ouvir o Senhor, né? Exercitar o seu espírito, invocar o nome do Senhor. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Senhor Jesus. Sempre aqueles que querem restaurar o seu viver, né? Restaurar ali, né, a força do Espírito, né, de querer estar ali realmente buscando o Senhor, esses vão sempre ser favorecidos pelo Senhor. Né, o Senhor está ali, né, como fala, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Se você buscar, Deus Ele vai te dar esse prêmio, né? Vai te dar o descanso que você precisa, vai te dar o vigor que você precisa, o tempo que você precisa. Se você ficar procurando, vou desfrutar o Senhor no dia que eu tiver tempo, você nunca vai ter tempo. Se for desfrutar o Senhor no dia que eu estiver bem-humorado, vai sempre ter situações que vão te deixar mal-humorado. Eu vou desfrutar o Senhor no dia que eu estiver descansado, vai sempre ter situações que vão te cansar. O inimigo ele já está fazendo esse joguinho há muito tempo, ele já sabe como nos enrolar direitinho. Né? Precisamos buscar estratégia no Senhor. Né? Ser humildes, né? Depender do Senhor, não ser arrogante, não achar que você sozinho vai resolver as coisas, mas nós precisamos depender do Senhor e crer no Senhor. Né? Como a gente vê aqui na época de Esther, né? O povo era cativo de um povo cativo. E como que Deus fez? Né? Senhor Jesus. O povo era cativo da Babilônia, depois foi ser cativo pelo povo medo-persa. Né? Se for lá na ordem das coisas, era para o medo-persa ir lá e estar favorecendo o povo da Babilônia. Mas não, passou direto, foi favorecer o povo de Deus, porque tinham pessoas ali com coração de buscar. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, não se faça de coitadinho, mas declare, eu sou filho de Deus. Senhor Jesus, eu quero me aproximar de Deus. Ó Senhor Jesus. E depois ele dá para nós o exemplo aqui do rei Assuero, né, que mostra nosso homem natural, orgulhoso, que quer se exibir, né, que quer receber glória de homens. Né? Senhor Jesus, o nosso natural, né? Ó Senhor Jesus, precisamos ver que isso aqui está na palavra, está nesse livro aqui, não é à toa. Né? O rei quis dar uma grande festa para se exibir, mostrar o quanto que ele tinha, mostrar todas as coisas ali. Né? Ele reinava sobre 127 nações, né? 127 povos ali, com línguas diferentes e tal. Queria mostrar para todo mundo que ele era o cara, que ele era o tal. Né? Senhor Jesus. E aí acabou gerando uma confusão ali, perdeu a rainha. Acabou destituindo a rainha. Mas no meio disso, Deus fez o quê? Fez aparecer para ele Esther, né? Uma mulher do povo de Deus, né? Então tudo isso foi para colocar ali, né? Para que cada vez esse povo aí fosse conhecendo mais a história de Deus. Com certeza Esther era uma pessoa temente a Deus e foi ali como os outros ali, né? Como Esdras, como Ageu, como Zacarias, né? Como Daniel, né? Como Isaías, foram ali mostrando a palavra de Deus para esse povo aí, né? E não teve outro jeito a não ser eles se renderem, né? A verem ali, né? E Deus ele vai movendo as coisas. Às vezes você pode estar no seu trabalho, alguma situação, e você achar que, poxa, eu estou aqui, eu vou ser o último aqui, ninguém vai olhar para mim, eu sou o último na fila do pão. Né? Mas não se preocupa, que o Senhor está olhando para você. Ele está olhando por você. Ele já está estabelecendo todas as coisas, né? Senhor Jesus, tirou Esther lá, né? Lá da situação lá e acabou colocando ela ali.
acabou virando rainha, né? Senhor Jesus. Não podemos nos orgulhar, né? Vasti se orgulhou da sua beleza, desobedeceu o rei, perdeu o posto. Né? O rei Assuero quis aparecer para um monte de gente ali e acabou depois correndo o risco de todo mundo começar a falar mal pelo reinado dele inteiro. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Mas nós precisamos realmente ser aqueles que não agem, né, para benefício próprio, mas agem para benefício do Senhor. Tem um coração como o de Neemias, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? Seguir o padrão que o Senhor determinou para nós, né? Sempre, né, ali obedecendo às autoridades, obedecendo aqueles que o Senhor instituiu, né? Obedecendo a ordem de Deus, né? Sempre com humildade. Né? O princípio da rebelião é um princípio de Satanás, né? Que se rebelou contra a autoridade de Deus. Né? Se submeter à vontade de Deus, né, é o melhor que a gente pode fazer. Né? Crer que o Senhor está fazendo o melhor para nós. Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Né? Ó Senhor Jesus, né? A melhor coisa que tem é nós nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Né? Sempre considerando um ao outro, né, superior a nós mesmos. Né? Não, porque o orgulho ele faz o contrário, né? O orgulho ele sempre quer mostrar para nós o seguinte: não, eu vou mostrar que eu sou mais inteligente, que eu sei falar melhor, que eu conheço mais. Ah, fulano é assim, eu sou melhor e tal. E você quer exaltar você mesmo. Mas você precisa lembrar que nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, né? Para fazer com que o Senhor ganhe discípulos e não nós. Não pelo nosso falar, não pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, né? Pela nossa beleza, nossa maneira de fazer as coisas, mas sempre obedecendo o Senhor, né? Senhor Jesus. Né? O Senhor ele sempre tem um plano e ele sempre vai favorecer aqueles que se rendem de coração a Ele, aqueles que têm temor dEle, aqueles que se agradam de temer o Seu nome. Né? Senhor Jesus. Espero que até aqui, né, depois de ouvir, de assistir alguns vídeos, né, algumas palavras, algumas mensagens, você já esteja já se habituando a invocar o nome do Senhor, né? A poder depender do Senhor, né? Por meio do seu nome, por meio da sua palavra, né? Senhor Jesus. Né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Né? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, né? De orar ao Senhor para pessoas que você possa apresentar essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.